Olá, meu povo! Hoje a gente vai falar do samba da Unidos de Vila Isabel, que celebra todos os prazeres. Pintor, compositor, figura central na história do samba, além de Ogã, terreiro de candomblé. Então tem todas essas vertentes aí de um multiartista que era o Heitor dos Prazeres. O enredo é conhecido como um sonho de Heitor explorando a pequena África, a região histórica do Rio de Janeiro, e o florescer do samba do Brasil, que nasceu nessa região. Quanto celebra também a conexão entre samba e ancestralidade, macumba, que todo momento é proferido aqui no samba, e a pintura também de Heitor. Então tudo isso permeia o samba da Vila Isabel. Quando ela diz sonhei macumbembê, sonho samborembá, é uma adaptação poética de um trecho de um samba que liga a macumba, termo popular, né, da religião matriz africana, e samba a bembê. Então macumbembê, bembê é uma corruptela de candomblé. Então, macumbembê, macumba com candomblé, sonho samborembá. E o bembé também é um culto de candomblé na rua, que é o enredo da Beija-Flor, inclusive. Sugerindo que raízes e ancestralidade. E essas primeiras estrofes, elas vão ficar o tempo todo ali falando macumba é samba é macumba, vai separar não. Tem uma música chamada Tia Chimba, do Heitor, que é cantada pelo Paulo da Portela em 1930. Então, é esse trecho da música que cita o macumbembê. Já o samborembá entende-se como uma junta, né? Uma junção de samba com macumba, indicando a celebração dos elementos religiosos e espirituais, macumba, banda, que sempre estiveram presentes na formação e na alegria do samba e faz parte da vida de Heitor. Então, macumbembê, samborembá, uma adaptação poética que remete à união entre samba e macumba, conexão profunda entre eles, né? Em raízes africanas e cariocas, já que o samba nasceu a partir disso tudo. Aí o samba reafirma isso com macumba é samba e o samba é macumba, né? E Todos os Prazeres disse em 1966 ao MIS, o Museu da Imagem do Som, que a macumba é o samba de dia e o samba é macumba de noite. Então é basicamente isso que ele quer dizer aqui: macumba é samba é macumba, ponto. Pode até fazer kizomba, só não pode separar. A kizomba ou kizomba é uma palavra de origem africana que pode significar festa, confraternização ou encontro de entidade, mas também, aqui no Brasil, também por influência da escravidão, popularizou-se também com o sentido de briga, confusão, tumulto, arruaça, bagunça. Então, você pode até fazer essa separação, essa bagunça, essa confusão nos termos, mas não pode separar. Então, o tema, né, a conexão inseparável é a afro-brasileira, macumba, e o samba, usando termos criados por Heitor dos Prazeres e a sua ideia de que a macumba é um ritual próximo do samba. Seguimos com o sonho samborembá, que é uma mistura entre sambor, né? Sambor, samba com tambor. Samborembá, macumbembê de novo. Narrativa que o Heitor dos Prazeres sonhando com a África e a formação da sua cultura no Brasil. Vem da mãe terra, firmou ponto na Bahia e na África pequena germinou para florescer. E na mãe terra é a mãe África, a origem africana de cultura e religiosidade negras. Firma ponto é um termo ritualístico para estabelecer uma raiz, uma energia espiritual, fixar-se. E firmou ponto na Bahia, então, é a Bahia como um dos principais berços da cultura afro-brasileira no Brasil, onde as tradições africanas se consolidaram e foram resistindo ao longo do tempo. A África Pequena é a referência à Pequena África, no Rio de Janeiro, a região portuária, que inclui a Pedra do Sal e a Gamboa, local de grande concentração de negros libertos e migrantes baianos, porque se tornou o local um nascimento do samba e de importante terreiro de candomblé, como a da Tia Seada, que a gente já vai falar daqui a pouquinho mais embaixo. O germinou para florescer indica que nesses locais, essa cultura que veio da África criou raízes profundas, cresceu e floresceu, dando a origem ao samba e outras ricas manifestações culturais que são símbolos do Brasil hoje em dia. E quilombo é a Pedra do Sal, arraigou em terreiro e quintal. A Pedra do Sal é o quilombo moderno do Rio de Janeiro, né, o berço do samba carioca. O samba nasceu no chão batido dos terreiros e quintais das casas das tias baianas, aqui cita implicitamente a tia Seata. Arraigou significa que algo ou alguém lançou raízes, fixou-se profundamente, tornou-se permanente, difícil de se remover, transformou, se estabeleceu de forma duradoura. Arraigou em terreiro e quintal. Pronto.
O samba tá ali, nasceu ali. Foi o lindo de madrinha, de padrinho, o espelhamento. Eu entendi a partir do de padrinho o espelhamento que o lino de madrinha de padrinho seria a palavra lino vindo de linho, que é aquele tecido branco puro que é frequentemente utilizado em vestimentas e rituais das religiões de matriz africana. E a roupa de santo, né, os panos da cabeça, né? Então a menção aqui a madrinha e o padrinho, acho que faz alusão aos laços de parentesco espiritual e a estrutura familiar dentro do terreiro. Sugere que a religião e a espiritualidade de Heitor vieram de seus padrinhos, ou seja, espelhamento, ele se espelhou. Flutuou na capoeira ao perfume de Ciata, negro príncipe de ouro, anjo de asas de prata. Flutuou na capoeira, esses versos evocam a atmosfera da Praça 11, o local onde Heitor ajudou a chamar de Pequena África. A capoeira, o perfume de Ciata, ou da tia Ciata, remete aos encontros e celebrações culturais que aconteciam no quintal de Hilária Batista de Almeida, nossa tia Ciata, uma figura fundamental para a consolidação do samba e do candomblé no Rio de Janeiro. Então ali era um espaço de resistência cultural, ancestralidade, onde o samba e a capoeira flutuavam. Agora, Negro Príncipe de Ouro e Anjo de Asas de Prata, esses versos são referências diretas ao próprio Heitor, homenageado do enredo, que foi um artista multifacetado, cantor, compositor, pintor, Ogã, que é uma autoridade religiosa no candomblé. Pode ser uma metáfora para a cultura, né, a cultura brasileira, uma referência a Oxum e Xangô, que eram os orixás que aparecem em outras partes do samba também, que são ligados a cores e ancestralidade, e o Anjo de Asas de Prata faz alusão aos antigos ranchos carnavalescos que eram manifestações populares, o início do século XX, precursores das escolas de samba, e Heitor participou de tudo isso. Um Ogã Labê macumbeiro. Então, a Labê é uma figura central do candomblé, tá? um percussionista, também um sacerdote. A fumaça do cachimbo, o preto velho soprou, evocando o preto velho, essa parte, uma entidade espiritual que é muito popular na Umbanda, por exemplo, espíritos de antigos escravizados, africanos, que com sabedoria, humildade, experiência de vida, oferecem conselhos e cura espiritual, por exemplo. O cachimbo é um elemento central de trabalho dos pretos velhos, usado para limpeza geral, né, deformação espiritual, simbolizando a purificação e também a conexão com o sagrado. Encanto da gira da roda de bamba, poesia na curimba, batuqueiro cantador. Encanto da gira da roda de bamba, gira é o nome que se dá às sessões ou de rituais de Umbanda, momento em que as entidades, como os pretos velhos, chegam à energia. A roda de bamba refere-se diretamente à roda de samba, um espaço de celebração, resistência e expressão cultural. A letra une de forma poética o espaço sagrado do terreiro, né, a gira com o espaço profano cultural, que seria a roda de samba, mostrando que ambos nasceram da mesma raiz e andam juntos, né, possuem o mesmo encanto, o mesmo fundamento. Mais uma vez explicando que macumba é samba, samba é macumba, não dá para separar. O bamba aqui é uma expressão que define sambista de destaque, que domina a arte do samba, que é bamba. Poesia na curimba é a letra. Poesia, compositor, né, ele também fez música, batuqueiro, que era o Ogã, e cantador, porque também cantava. Foi do lundu e do cateretê, alinhou de linho santo, cavaquinho na mão, apaixonado, Pierrot Afro-Rei. Lundu é um ritmo musical e dança de origem africana introduzido no Brasil pelos escravizados. É considerado um dos precursores do samba. Já o cateretê é uma dança tradicional de origem indígena, com influências africanas e portuguesas, comum em diversas regiões do Brasil. É uma manifestação cultural que mistura música e dança em roda. E Heitor participou de todas elas. O lundu africano, o cateretê indígena, se entrelaçaram para dar origem ao samba, a paixão e a arte de Heitor. Alinhou no linho santo, cavaquinho na mão, apaixonado, Pierrot Afro-Rei. E se ilustra então as tradições carnavalescas como elementos do samba urbano e o próprio carnaval, como o cavaquinho, né, que permeia o samba enredo, a figura do Pierrot, que é um personagem clássico das marchinhas de carnaval de salão, e que na visão de Heitor é um afro-rei. Ele é preto, ele é afro, ele é rei, porque ele é o rei do carnaval, dos desfiles, dos cortejos. E ele era famoso também por andar sempre de linho branco, pode ser que faça também alusão a isso. E também é bom lembrar que Pierrot fazia bastante parte das pinturas do Heitor, onde ele retratava figuras do carnaval
com uma estética majestosa, negra. A flecha certeira de Oxóssi na canção, reluz nas escolas e Noel e Cartola. A musicalidade de Heitor atinge o seu alvo com a mesma precisão de um tiro de Oxóssi. Então, a flecha certeira de Oxóssi na canção. Então, a canção era tão certeira, rápida, precisa como a flecha de Oxóssi. Reluz, né, brilha, ilumina, tem destaque nas escolas porque ele ajudou a tornar real Portela e Mangueira. E cita Noel e Cartola. Portela com Noel e Mangueira com Cartola. Grandes nomes dos sambas contemporâneos que foram influenciados também por Heitor, mostrando a continuidade dessa força, dessa tradição musical, ajudou, no caso, a fundação das duas. Ganhou o mundo com o mundo de Paulo Brazão. Paulo Brazão foi um dos fundadores da Vila Isabel, tá? Em 4 de abril de 46, junto com outros sambistas, como o seu China e Eri Barbosa. Ele era um compositor e figura importante do Morro dos Macacos. Já Heitor chegou à Vila Isabel em 65, trazido por ninguém menos que o seu ilustre amigo, né, o eterno Paulo Brazão. Então ele ficou famoso com a sua arte, também no samba da Vila Isabel, e a Vila Isabel é um mundo de Brazão. De todos os tons, a Vila Negra é, de todos os sons, a Negra Vila é. Na ancestralidade africana, na sonoridade, tá? Na diversidade cultural, e também faz um paralelo com os tons das pinturas de Heitor, né, e os sons produzidos por ele na música, como organa, macumba, voltados à Vila Isabel, né, que permeiam o que hoje conhecemos como a escola de samba de Chine Ferreira. Falando do seu China, para saber mais sobre ele, ele foi um dos principais fundadores da Vila Isabel na década de 40, juntamente com outros, incluindo Ferreira, né, possivelmente o Arthur das Ferragens, um outro membro original. Representam ancestralidade, fundação de escola de samba, figuras emblemáticas que estão na base da identidade da Vila Isabel, que se orgulha de suas raízes negras e do samba. Mocambo, macacos e o pau da bandeira. Mocambo é um termo que designa um esconderijo, uma habitação dos escravizados fugidos. É como se fosse um sinônimo de quilombo, né, um local de resistência e preservação negra. Então a Vila Isabel é chamada de Mocambo. Macacos é o Morro dos Macacos, onde fica a Vila Isabel geograficamente. Pau da bandeira simboliza aqui a bandeira da escola de samba, né, a haste, que é o elemento sagrado e central de uma agremiação, é o orgulho da nossa favela branca e azul do céu, no branco da tela o azul do pincel, vencer a aquarela, pintar a unidos de Vila Isabel. Então aqui se celebra Heitor, pintor. O samba convida a sua alma a usar o azul e branco da Vila Isabel para pintar o desfile, como se fosse uma de suas famosas telas de aquarela. O Oraia e Oxum, Cabecilê Xangô, a invocação de proteção e axé, energia vital, né, a orixás, Oxum e Xangô, que são representados como guias da escola do próprio Heitor. O Oraieieu é uma expressão de saudação ao Oxum, orixá, associada às águas doces, ao mar, fertilidade e à beleza, frequentemente traduzida como olhar por nós, mãe, ou salve a mãe, senhora da bondade. O Cabecilê Xangô, o Cabecilê é uma saudação que significa bem-vindo ao rei, bem-vindo ao rei, salve o rei. Xangô é o orixá do fogo, dos raios da justiça e da realeza. Então, no contexto do samba, Xangô é referido como pai do senhor dos tambores. Heitor. Meus sonhos e tambores, tintas e prazeres para você, Heitor. Ou seja, o sonho de vencer o carnaval, tambores da batucada, bateria, os herdeiros do samba que somos nós, tintas, ele como pintor, trocadilho do sobrenome com prazeres da vida e do samba como uma dedicatória poética ao artista, celebrando suas contribuições para o samba e artes plásticas. Se você tem alguma interpretação diferente, manda aqui pra gente. Esse foi o nosso Tô Entendendo o Samba da Vila Isabel. A gente volta em breve com mais sambas. Siga a gente em todas as redes e fica ligado que tem mais vídeos chegando. Um abraço.